Glória a Deus. Nós estamos em uma série de ministrações chamadas Basileia, e Basileia é a palavra grega para reino de Deus, amém? E o cerne do ministério de Jesus foi o reino. Essa palavra Basileia, ela aparece 144 vezes no Novo Testamento. É muito ou é pouco? É muito, né? Então, isso fala para nós de como o reino de Deus ele tem que ser prioridade nas nossas vidas, amém? No primeiro domingo nós falamos a respeito do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é uma boa notícia a respeito de um rei que vai reinar sobre as nações. Amém? Quem veio no escuto? Glória a Deus. Então nós falamos a respeito do Evangelho do Reino. No último domingo nós falamos a respeito da cultura do reino, ou da contracultura do reino, ou se podemos colocar assim também do reino de ponta cabeça. Nós falamos a respeito do Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre as chaves do reino. Olha para o seu irmão falar as chaves do reino. E eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. A gente vai estar lendo do verso 13 ao verso 19. E conforme você achar, você se coloque em pé em reverência à palavra de Deus, para a gente estar orando também. Amém? Mateus 16, do 13 ao 19. Todos acharam? A palavra do nosso Deus diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Repita comigo: chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado. Até aí. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore por esse culto. Ore pela sua vida. Ore pela minha vida, para que o Senhor me dê graça para ministrar a sua palavra. Pai querido, Pai amado, é com temor e tremor que eu me achego à sua santa presença, reconhecendo exatamente quem sou, o quanto eu necessito de Ti, de Teu Santo Espírito. Eu não estou aqui para dar um discurso ou dar uma palestra, não, eu vim pregar o Seu Evangelho. O Seu Evangelho é poder, o Seu Evangelho transforma, o Seu Evangelho mudou a minha vida e mudou a vida de diversas pessoas que estão aqui nessa manhã. Por isso eu oro e te peço, Pai, no nome de Jesus, que todo o intento das trevas caia por terra no nome de Jesus. Que aqueles que estão ouvindo sejam um solo fértil para a pregação do seu Evangelho. Também que toda indiferença caia por terra no nosso meio, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade. Nós queremos ouvir o Senhor falar nessa manhã. E nós já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, porque sabemos que haverá cura, haverá transformação, haverá renovo sobre as nossas vidas nessa manhã, no nome de Jesus. E se você crê, dá uma forte salva de palmas a Jesus. E pode tomar o seu lugar. Amém? Queridos, como eu falei, hoje nós vamos falar então a respeito das chaves do reino dos céus. Vamos lá, quem aqui já ficou para fora da casa porque esqueceu as chaves? Já aconteceu com vocês? Sim ou não? Eu, esses tempos atrás, fui na casa da minha mãe, eu e o Samuel, meu piazinho de 2 anos, e eu voltei um pouco antes do combinado com a Tayla, né? Acho que ela estava na igreja e eu falei, eu vou voltar antes. Só que eu me esqueci que eu estava sem a chave.
E daí, para ajudar, o Samuel dormiu nesse percurso. Daí ficou eu para fora de casa lá, com a criança dormindo, sabe, até ela chegar. Já aconteceu com vocês isso? Já aconteceu com alguém de você talvez esquecer a chave dentro do carro e trancar a porta? Desespero, né? Vou chamar o chaveiro. Chaveiro vem com a faca junto, né? Mas por que eu estou falando a respeito disso e aonde que eu quero chegar, queridos? Chaves falam de acesso. Se você tem a chave, você não precisa arrombar. Chaves não somente falam de acesso, mas chaves também falam para nós de autoridade. Vira para o seu irmão e fala, autoridade. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante importante, porque ele marca uma transição no ministério de Jesus. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério de 3 anos, e esse ministério ele pode ser dividido em 3 blocos diferentes, se assim nós podemos colocar. Nós temos o primeiro momento do ministério de Jesus, que é um momento a qual Jesus não era famoso, se assim nós podemos dizer, é um momento obscuro, sabe? Que seria o momento ali do seu batismo, o começo do seu ministério. E nós temos o segundo ano do ministério de Jesus, a qual o ministério de Jesus se torna um ministério muito conhecido, muito pelos seus milagres. Então Jesus ele vai se tornar como se fosse o milagreiro da Galileia. Então, todas as pessoas queriam estar com Jesus e queriam ver Jesus, sabe? Então, esse é o segundo momento do ministério de Jesus. E agora, nesse texto que nós acabamos de ler, nós estamos exatamente num período de transição. Porque nós vamos entrar agora no período a qual Jesus vai ser rejeitado. E nesse último ano de Jesus, Jesus ele vai focar especificamente nos seus discípulos. E esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos isso claramente. Tá fazendo sentido, sim ou não? Então continua comigo aqui. E esse momento de transição, e por que esse momento de transição ele vai acontecer? Nós vamos ter algumas coisas dando início a esse momento de transição. Primeiro, João Batista tinha sido morto por Herodes Antipas. Então Herodes Antipas tinha matado João Batista. João Batista tinha perdido sua cabeça. Amém? Nós temos agora também, e se você pegar para ver o começo do verso 16, isso fica explicitamente claro, que nós temos os fariseus e os saduceus, eles se reunindo para dar um jeito de pegar Jesus em alguma coisa. E nesse texto é interessante porque eles pedem um sinal para Jesus. Mas o que eu quero que você entenda? Saduceus e fariseus não andavam juntos. Por quê? Porque são 2 partidos completamente diferentes. É a mesma coisa, de esquerda e direita terem se juntado para pegar alguém. Porque eles acreditavam em coisas completamente diferentes. Os fariseus, eles acreditavam em coisas espirituais, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus eram o judaísmo popular, se assim nós podemos dizer, e do outro lado nós tínhamos os saduceus. Os saduceus era a elite, eram os que comandavam o templo. E eles não acreditavam em coisas espirituais. Só que esses 2 partidos se reúnem para pregar Jesus. Eles chegam para Jesus e falam, Jesus, nos dê um sinal que você de fato é aquele que nós estamos esperando. E Jesus vira para eles e fala, não vou dar sinal nenhum, a não ser o sinal do profeta Jonas. Depois desse caso, nós temos, nessa sequência desse texto, nós temos a dúvida dos discípulos. Isso aponta para Jesus que os discípulos ainda não estavam preparados. Porque Jesus vira para os discípulos e fala, olha, pessoal, fiquem atentos ao fermento dos fariseus. Só que os discípulos eles não entendem isso, e eles pensam que Jesus estava reclamando para eles porque não tinha pão. Só que não era isso. E Jesus vai para esse local. Não esse daí. Para um local chamado Cesareia de Filipo. Olha, vamos falar Cesareia de Filipo. O que eu quero que você entenda? Que as localidades na Bíblia, elas não estão ali por acaso. Se você ver uma localidade na Bíblia, isso quer te ensinar algo. Então Jesus foi para qual local?
Cesareia de Filipe. Existia duas Cesareias na Galileia, Cesareia Marítima e a Cesareia de Filipe. Tá? Cesareia por quê? Porque essa cidade, ela foi construída, tanto a Cesareia Marítima como a de Filipe, ela foi construída para homenagear os Césares. E um César não é o nome de uma pessoa, um César era um título político. O César no Império Romano era também uma divindade. Então essas duas cidades elas foram construídas como um palco de adoração a César. E havia um grande altar de adoração e devoção a César. De Filipe, porque ela era governada por Filipe. Herodes e Filipe. Tem dois Herodes, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Meu Deus, está ficando complicado isso, Lucas. Já vou chegar onde que vai fazer sentido para vocês, tá? Então, o primeiro ponto, era um local de culto a César, ao imperador. Não somente isso, nessa cidade, uma cidade gentílica, também havia uma grande pedra com uma grande entrada. E essa entrada era chamada de Porta dos Infernos, ou Porta do Hades, porque os romanos e os gregos, eles acreditavam que aquele local era a entrada para o Hades, para o mundo inferior. E ali havia um grande altar de devoção ao Deus Pan, que seria o Deus do medo. Da onde vem a nossa palavra? Pan de? Está fazendo sentido, sim ou não, gente? Quem não dormiu ainda fala glória a Deus. Vamos lá, então, fica comigo. Então, nós tínhamos esses dois locais. Então, era um local de culto ao imperador e também era um local do quê? De adoração ao Deus Pan. Mas não somente ao Deus Pan, ali era um centro de adoração falsa. Só que fica comigo aqui. Se mais para frente no texto, Jesus vai falar que ele está indo para Jerusalém, Jerusalém vai marcar essa transição no ministério de Jesus, tinha diversos caminhos para ir para Jerusalém. Porque Jesus parou exatamente nessa cidade pagã? Porque Jesus parou exatamente nessa cidade de culto ao imperador? Porque Jesus queria confrontar todo o sistema da época. Quem está me ouvindo ainda fala glória a Deus. E Jesus vai fazer uma primeira pergunta para os seus discípulos. Vamos ler todo mundo junto? E quando chegou? Meu Deus do céu, Jesus. Vamos lá, eu sei que está de manhã, está um pouquinho de calor. Mas eu acho que vocês podem fazer melhor, sim ou não? Quem acha que pode fazer melhor? Glória a Deus. Então vamos ler bem alto para o inferno ficar com medo e o diabo endemoniar no inferno? Amém? Vamos lá então. E quando Jesus... Calma. Agora ficou muito forte. Mas acho que vocês podem fazer um pouquinho melhor. Vamos lá. E quando chegou Jesus... Uma salva de palmas de Jesus pela vida de vocês. Vocês são extraordinários. Fica comigo aqui. Então Jesus chega às partes de Cesareia de Filipe. Antes, no ministério de Jesus, em nenhum momento ele tinha feito isso. Agora, em Cesareia de Filipe, Jesus faz isso. Ele junta os seus discípulos. E ele pergunta para os seus discípulos, fala aí, pessoal, o que a galera está falando de mim aí? O que as pessoas estão falando do Filho do Homem? O que as pessoas estão falando do Filho do Homem? Será que Jesus estava preocupado com a popularidade dele? Será que Jesus estava preocupado? Pelo contrário. Se você pegar para ver em João no Evangelho 6, no Evangelho 6 não, João no capítulo 6, você vai ver que Jesus confronta a multidão, porque ele fala, se vocês não beberem da minha carne e comerem do meu sangue, então a galera já tinha ido embora. Então Jesus não estava preocupado com a popularidade, Jesus nunca se preocupou com a popularidade dele. Jesus não estava preocupado com isso. Na realidade, a palavra Filho do Homem é um dos títulos que Jesus mais usa no Novo Testamento.
E esse título ele não é somente para falar que Jesus é o Filho do homem, mas acima de tudo, esse título é um título de governo. Então Jesus, nesse texto aqui em Cesareia de Filipe, ele está se apresentando como um rei. E para isso ficar mais claro, abra comigo a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 7. Ou ligue sua Bíblia. Conforme você achar, você fala glória a Deus. Daniel 7, 13 e 14, que diz assim, ó. Uma das profecias de Daniel diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E foi-lhe dado domínio, honra e o reino, para que todos os povos e nações e língua o servissem. Então é interessante que Jesus aqui nesse texto, ele se apresenta como um rei. Mas o que eu quero falar e o que eu quero trazer de prático para nós, queridos? Essa é a pergunta que todos devem responder. Quem é o Filho do homem? Quem é o Filho do homem? Para algumas pessoas, ele vai ser somente mais um revolucionário. Ah, não, Jesus é só um revolucionário, paz e amor, que distribui rosas e flores para as pessoas. É o que algumas pessoas acreditam. Para outras pessoas, ou para outras crenças, ou para outros movimentos pseudo-cristãos, Jesus Cristo vai ser... Ele não é o próprio Deus, ele é somente um polígamo que foi casado com Maria Madalena e com Marta. Os mormons. Para o testemunho de Jeová, ele é só mais um profeta. O que eu quero dizer com isso e onde que eu quero chegar, querida? Essa é a pergunta que coloca todo mundo em xeque. E como C.S. Lewis disse uma vez, ou Jesus Cristo era um louco, ou de fato ele era o próprio Deus. E é isso que nós precisamos nos questionar. Estão me fazendo entender, gente? Está fazendo sentido, sim ou não? E eu acho que aqui nós podemos já ir para o nosso segundo ponto. O mundo sempre vai tentar limitar quem Jesus Cristo é. Chacoalho seu lado, fala, o mundo sempre vai tentar limitar quem Jesus Cristo é. Vamos ler esse texto? Que diz assim, ó. E ele... Então ele pergunta para os discípulos viram para ele, estão falando por aí que você, uns é João Batista, que voltou, outros é Elias, outros é Jeremias, ou um dos profetas. Então eles estão colocando Jesus abaixo de quem ele verdadeiramente é. Abaixo de quem ele verdadeiramente é. Já notou que o mundo sempre vai tentar fazer isso com a figura de Jesus? Você começa a ir na igreja, você compartilha com as pessoas, eles falam, cara, esse negócio aí, pare com isso. Que Jesus nada. Vem aqui para o meu negócio que é mais tranquilo. Não exige tanto. Mas a cultura desse mundo sempre vai querer colocar Jesus somente como uma figura que não existiu, somente como... Sempre vai tentar limitar Jesus. Eu acho interessante que as descrições que eles dão ali é todas de profetas. E todas de profetas que morreram. Isso fala um pouco do misticismo da cultura da época. Eles estavam acreditando que alguém que morreu... E sempre é assim. Quem está aqui ainda fala glória a Deus. Só que daí a gente tem um homem de nome Pedro. E olha o que ele fala. E Jesus vira para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? E essa é uma outra pergunta que nós também precisamos nos questionar.
Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Será que Jesus para você não é somente um meio para você alcançar alguma coisa? Será que Jesus para você não é somente uma oportunidade para algo talvez dar certo na sua vida? Quem está aqui ainda fala glória a Deus. E por que eu falo isso? Porque a teologia da prosperidade vendeu exatamente isso. Siga Jesus, que tudo vai dar certo na sua vida. Siga Jesus, que tudo vai estar bem na sua vida. Não somente a teologia da prosperidade, mas como também a teologia do coach. Querido, Jesus não é um meio. Jesus não é um meio. Eu acho maravilhoso a declaração de Pedro, porque Pedro vira e fala o quê? Disse, tu és o quê? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Pedro está falando assim, ó, você não é somente mais um profeta. Você é o cumprimento de todas as profecias. Sabe aquilo que eu ouvia desde criança? Que o meu pai falava para mim, que um dia ia chegar alguém que ia redimir todas as coisas. Você é esse, você é o Cristo. Sabe aquele lá de Gênesis 3:15, aquela promessa que ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente? Ele é esse cumprimento. É isso que Pedro está falando, tu és o Cristo, tu és o Messias aguardado. Tudo aquilo que nós vimos no Antigo Testamento, que nós esperávamos, agora está na nossa frente. Não somente isso. Fala que tu és o Cristo, filho de quem? Do Deus vivo. O filho do Deus vivo. Em outras palavras, você tem a mesma essência que Deus. Você é o próprio Deus. Você é o próprio Deus. Foi exatamente por essa declaração que Jesus Cristo vai ser crucificado. Quando ele se declara na frente do sacerdote, o sacerdote pergunta aí, quem você é? Você é o Cristo? Ele fala, sim, filho do Deus vivo. O sacerdote rasga as vestes. Ele é o Cristo, mas não somente o Cristo. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós mais desejamos. O culto e tudo que nós fazemos tem um objetivo, que é Cristo Jesus. Cada música que é cantada, cada sermão que é ministrado, tudo só tem uma mensagem: Jesus. E essa tem que ser a mensagem das nossas vidas. O que nós mais queremos, o que nós mais desejamos é quem? Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem está aqui ainda fala glória a Deus? Continua. E Jesus respondeu. E disse o quê? Glória a Deus. Pedro faz a sua confissão. Jesus vira para Pedro e fala, ó, bem-aventurado. E bem-aventurado nós já sabemos que não é uma pessoa que faz aventura. Ok? Não é uma pessoa que fala, puxa, meu estilo de vida. Não é isso. Bem-aventurado é o quê? Bem-aventurado é o quê, igreja? Feliz. Aqui eu aprendo uma lição. Toda vez que eu tenho uma revelação, eu sou feliz. Mais uma vez. Toda vez que eu tenho uma revelação, eu sou o quê? Feliz.
E Pedro não estava tendo qualquer revelação. Pedro estava tendo a revelação. A principal revelação. Bem-aventurado, você é feliz, porque você está tendo essa revelação de quem eu sou. Queridos, uma coisa é você ter informação a respeito de Jesus. Informação a respeito de Jesus, de fato, é importante. É importante que você tenha informação a respeito de Jesus. É importante que você seja informado de quem é Jesus. Só que informação, ela não traz transformação. E eu não estou querendo dizer para você que informação é algo ruim, não, pelo contrário. Você precisa ter, sim, bastante informação a respeito de Jesus. Eu acho que um dos grandes males dessa geração é a falta de informação a respeito de quem Jesus Cristo é. Só que sabe o que traz transformação de verdade? Revelação. O que transforma uma vida, o que muda uma história, é quando você tem uma revelação de quem Jesus Cristo é. Você pode ler todos os livros de teologia sistemática, todos os, sei lá, e a sua vida nunca ser mudada. Porque você só teve informação. Mas um dia que você tem um encontro com Jesus, não tem como a sua vida ser a mesma. Um dia que você se encontra com Jesus Cristo, a sua vida não é mais igual. Um exemplo, Paulo, ensinado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus. Um dos caras mais preparados do seu tempo. Está indo perseguir a igreja. E ele se encontra com quem? Com Jesus. E a vida dele nunca mais foi a mesma. E quando nós temos o encontro com Jesus, a nossa vida não é mais igual. Quando nós temos o encontro com Jesus Cristo, eu não conheci uma pessoa até hoje que teve um encontro real com Jesus e foi a mesma pessoa. Não tem como, querido. Se você tem um encontro com Jesus, eu entrei numa igreja, deixava o tubão lá fora. E entrava na igreja. E um dia eu tive um encontro com Jesus. E a minha vida nunca mais. Diversos exemplos aqui. O Reinaldo, tô brincando. Brincadeira. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida não é igual. Quem está aqui ainda fala glória a Deus. Eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre edificarei minha igreja. O que eu acho interessante também, só retomando o ponto anterior, só para a gente dar sequência, é que toda vez que eu tenho uma revelação, eu também encontro a minha verdadeira identidade. O que eu quero dizer com isso? Talvez uma das grandes crises dos nossos dias é que as pessoas elas não sabem quem elas são. Uma falta de identidade mesmo. E por elas não saberem quem elas são facilmente influenciadas por qualquer voz. Qualquer voz que fale um pouquinho mais alto no coração dela, ela é levada. E nós vivemos na geração dos influencers, sim ou não? Enquanto você não entender quem você é, qualquer voz vai ter poder de te guiar. E eu acho maravilhoso, porque quando Pedro tem uma revelação, Jesus Cristo fala para ele, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. E eu também te digo que você é Pedro. Você é uma pedra.
ele entende a verdadeira identidade dele. Ele entende quem realmente ele é. E talvez você pode buscar quem você é em diversos lugares. Você pode tentar buscar quem você é em, sei lá. Mas você só encontra a sua verdadeira identidade, sabe em quem? Em Deus. Porque foi Ele que te criou. E tem uma parte dentro de você que só é preenchida por Ele. Enquanto você não entender isso, todas as vozes do mundo vão tentar te influenciar para outro lado. Mas quando você tem uma revelação de quem Jesus Cristo é, você encontra também quem você é. Você não vive mais em um lugar de confusão. Você não vive mais em um lugar de incertezas. Porque você começa a entender quem você é. Glória a Deus. Dando sequência aqui então. E olha que interessante. Eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha. E as portas do inferno. Tá, continua comigo aqui. Aqui no grego há um jogo de palavras, tá, gente? Petra e Petros, que é grande rocha e pequena rocha. Então, o que o texto está querendo dizer para nós, para ficar mais claro, eu também te digo que tu és Pedro. Você também é uma pequena pedra. E sobre a grande pedra, e qual que é a grande pedra? É a revelação que você teve. E qual que é essa revelação? Cristo, Filho do Deus vivo, ok? E sobre essa grande pedra, eu edificarei a minha igreja. O que eu quero dizer aqui? Que a igreja de Jesus, ela não está fundamentada em Pedro. Isso fica mais claro ao decorrer do texto, porque você pega para ver nesse mesmo capítulo, na sequência, Pedro vai chegar ali e vai falar, Jesus vai começar a falar para eles, ó galera, a gente vai para Jerusalém e eu vou morrer. E Pedro vai falar para ele, não faça isso contigo. E Jesus vai virar para Pedro e falar, reta-te de mim, Satanás. Então é engraçado, né? Pedro dá uma dentro, logo na sequência ele já dá uma bola fora, igual a gente aqui, quando é os irmãos aqui da igreja, né? Você faz o negócio certo, daqui a pouco na sequência já dá uma errada, né? Mas volta aqui. Então Pedro não é a rocha. A rocha é a revelação de quem Jesus Cristo é. É sobre essa revelação que a igreja está fundamentada. A igreja não está fundamentada em nada de homens. A igreja não está fundamentada... Não. Sabe o que faz a igreja crescer? Jesus. Não é estratégias. Na história dessa igreja, graças a Deus, nós entendemos que o fundamento é o só. E é quem? Jesus. Sabe o que edifica a sua vida? Sabe o que ministra você? É o fundamento, que é Jesus. É Ele que muda as nossas vidas, é Ele que muda as nossas histórias. E a igreja, então, ela não está fundamentada em nenhum homem, porque homens são falhos. A igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Quem está me ouvindo ainda fala glória a Deus. Está fazendo sentido, gente, sim ou não? Então continua aqui comigo. Então vamos lá, a igreja está edificada na revelação de Pedro, que é Jesus. E sobre essa revelação, as portas do inferno não prevalecem. O que eu quero falar e onde que eu quero chegar? Então a igreja está fundamentada nessa revelação, ok? Então é essa revelação que edifica a igreja, de quem é Jesus Cristo. Vamos lá, o que é a igreja? A igreja é a eclésia do grego, que eram homens gregos que se reuniam para decidir a respeito de como seria conduzida a cidade. Mas lá essa palavra ela vai tomar um sentido maior com os romanos mesmo, que eclésia seriam aqueles que ouviam o imperador. E eles tinham a obrigação de fazer aquilo que o imperador falou se tornar realidade. Tá? Então daí que vem esse termo eclésia. O que eu quero falar então? Então a igreja está fundamentada em Jesus. E as portas do inferno não prevalecem contra ela.
E aqui eu abro um parênteses, querido. Você não precisa viver com medo do inferno. Você não precisa viver com medo de Satanás e seus demônios. Porque tem pessoas que não pode nem falar de Satanás, que eu tenho medo. Não fala esse nome aqui, não. Tem uma macumba na esquina da minha casa, eu passo para o outro lado. Querido, você não precisa viver com medo do inferno. Eu já contei essa história anteriormente, mas eu acho que ela serve de ilustração aqui. Tinha uma vez um irmão aqui na igreja, que ele estava aqui na igreja, daí começou um mover de batalha espiritual. Daí ele estava orando, repreendendo o diabo, falando, está amarrado, diabo, pisar na tua cabeça, você vai ver seu chifrudo fedido. E pá. Pisa na cabeça do diabo, isso aí mesmo. Daí ele chegou na casa dele, né? Ele chegou na casa dele e começou uns barulhos, sabe? Uns batuques, assim, começaram a bater uns pratos, sabe? Uns copos começou a mexer. E ele em casa. Pasmem. Ele foi orar pro diabo. Ele falou, diabo, sabe, lá na igreja era brincadeira, tá? Mas tem crente que vive exatamente assim. Com medo do inferno, querido. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, se nós estamos fundamentados na revelação de quem Jesus Cristo é, querido, pode se levantar inferno, pode se levantar diabo, pode se levantar satanista, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo Jesus. Então, nós não precisamos viver com medo, querido. Pelo contrário, você já viu porta atacar alguém? Alguém já viu uma porta sair correndo e dar uma voadora? Alguém já viu uma arma numa guerra que é uma porta? Não, porta fica parada. Isso fala para nós que quem está avançando é a igreja. É a igreja que está tomando território. Então nós não precisamos viver reféns de nada. Quem está aqui ainda fala glória a Deus. Será que eu perdi o trocador? Não, achei. E o texto fala assim, eu? Tá, vamos construir isso aqui novamente. Então Jesus se apresenta como filho do homem, como rei. Ele pergunta para os discípulos falam, você é o Cristo. Você é aquele rei que a gente está esperando. Aquele rei das promessas. É esse. Você de fato é. Mas não somente isso, você é o Filho do Deus vivo, o próprio Deus em carne. Tem uma revelação. Revelação que a igreja de Cristo está fundamentada em quem Jesus Cristo é. E daí, Jesus vira para os seus discípulos e fala, olha, eu estou dando para vocês as chaves do reino dos céus. E o que são as chaves? Dentro de um reino, a maior honraria que alguém poderia receber era o quê? As chaves. Porque a chave falava que aquela pessoa tinha autoridade, mas não era uma autoridade dela, era uma autoridade que vinha do rei. E nesse caso, dos céus. Isso fica mais claro quando você vai lá em Isaías 7, em que Isaías está dando uma profecia a respeito da mudança de governo. E lá vai aparecer exatamente esse mesmo texto, a chave de Davi. E a chave de Davi ficava nos ombros, porque fala também de autoridade, de responsabilidade. Mas o que eu quero trazer aqui de prático para a gente, queridos? Nós temos a autoridade dos céus. Nós temos a chave do reino dos céus. Nós temos a autoridade de trazer a mesma atmosfera que está nos céus para a terra. Então, se o reino já veio, mas o reino também está vindo, como a gente até falou cultos atrás, mas se o reino está vindo, nós estamos exatamente nesse período do já e o ainda não.
Nós estamos exatamente aqui. Nós podemos viver a mesma atmosfera do reino nos nossos dias. E por quê? Porque nós temos o quê? As chaves. Nós temos a autoridade do céu sobre as nossas vidas. E o texto fala que essa autoridade é para quê? Para desligar e para permitir e não permitir algo. O que eu quero dizer com isso, querida? Que nós temos autoridade e poder do céu, delegado por Deus, para declarar Fazenda Rio Grande como salva. Nós temos a autoridade dos céus, delegada por Deus, para que toda ação do inimigo, ela faça o quê? Cesse. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a embaixada do reino na terra. E não somente isso, nós temos a autoridade do próprio Deus, que foi delegada à sua igreja. Queridos, então não vamos viver aquém do que Deus quer que nós vivemos. Que essa seja uma estação, que a revelação de autoridade venha sobre as nossas vidas. E nós declaramos já a cidade de Fazenda Rio Grande sendo invadida e sendo tomada por um grande avivamento. Nós declaramos salvação sobre essa cidade. Nós declaramos por terra toda a ação de Satanás e seus demônios, porque nós sabemos que a igreja de Cristo Jesus tem as chaves. E se você crê nisso, dá uma forte salva de palmas a Jesus. Mas traga isso para mim, para a sua vida, querido. Que área da sua vida que ainda está sob influência de Satanás? Que área da sua vida que ainda você viu que as portas estão fechadas? Que essa seja uma estação que Deus comece a abrir portas. Que esse entendimento das chaves venha sobre a sua vida e a sua vida nunca mais seja a mesma. Que você não viva aquém do que Deus espera que você viva. Se coloque em pé, vamos orar. Quero fazer duas orações. A primeira para você que entrou aqui pela primeira vez, se esse for o seu caso, eu gostaria que no local onde você está, você repetisse uma oração comigo. Lucas, qual que é em tudo essa oração? É você entregar a sua vida a Jesus. Se esse for o seu caso, fale assim: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, meu único, suficiente Salvador. Jesus Cristo, que nasceu, que morreu e que ao terceiro dia triunfou a morte. É esse Jesus que eu reconheço e aceito como meu Senhor e Salvador. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, porque a festa está no céu nesse momento. Seus filhos, eles encontram novamente o caminho para casa. E eu te peço no nome de Jesus que experiências sobrenaturais venham sobre a vida deles. Que cada um que entrou aqui não saia igual, Pai, mas saia completamente renovado e cheio do Teu Santo Espírito. E nós te agradecemos e celebramos com a nossa melhor oferta de palmas. Você que fez essa oração pela primeira vez, olha aqui para mim por um instante. Nós queremos te conhecer melhor. Nós temos aprendido e entendido que não existe vida cristã sozinha. Não tem como você ser crente só na tua casa, lá vendo vídeo do YouTube. Desculpa, isso... Cristianismo é vida com vida. Nós queremos ser essas pessoas que vão te levar para mais perto de Jesus. Então, no final do culto, a gente preparou um café, algo especial para você passar lá. A gente ia pegar o seu nome, o seu telefone, o seu endereço. Para que você quer isso, Lucas? Para a gente manter contato com você. A gente quer te mandar uma mensagem. A gente quer te falar das atividades da igreja. Lucas, não gostei de você, você grita demais, não fui com a tua cara. Querido, eu te peço mais uma chance. Nós temos um casal de pastores abençoados, um homem e uma mulher de Deus.
Nós temos diversos ministros aqui que pregam a palavra também infinitamente melhor do que eu venho. Mas um culto, eu tenho certeza que Deus vai te ministrar. Amém? Lucas, a igreja fica muito longe da minha casa, eu não consigo vir aqui. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus, chega lá e fala, olha, eu aceitei Jesus. Eu preciso ser discipulado, eu preciso ser cuidado. Tenho certeza que eles vão te receber com o maior amor. Se você vai estar congregando aqui, seja mais que bem-vindo. Vai ser uma honra e um privilégio poder caminhar rumo ao alvo, que é Jesus. Amém? Uma salva de palmas a Jesus pelos irmãos aqui.